Saudações a todos, sou Marcos Arino, Babalaô e Calgundá. Este é o canal do YouTube associado ao blog, né? Um blog tradicional que tem textos, www.promilá-fa.com.br. Este é o endereço do blog, www.promilá-fa.com.br. Então, quem quer conhecer os textos que eu já escrevi muito tempo atrás e tal, né? Foram muitos anos escrevendo texto, vá lá. Tem livros na Amazon, ou quem quiser ficar vendo agora nessa versão mais atualizada aqui, só vídeos, né? Que eu estou meio preguiçoso de escrever. E publicar, né, porque dá muito trabalho, então eu estou fazendo vídeos aqui para explicar e faço para as pessoas. Então fica aqui, né, no canal do YouTube, mas tem textos lá e ainda vão ser publicados novos textos. É que os textos demoram para ser feitos, né, cara? Demoram para ser feitos. Bom, então, neste vídeo aqui eu estou retomando, depois de quem acompanha a cronologia do canal, sabe que eu fiquei uns, sei lá, um mês e meio, 2 meses sem publicar um vídeo, mas aconteceu, não foi intencional. Não planejei isso, mas acabou acontecendo, né? Por conta de responsabilidade, trabalho, é bom, o jogo e minha vida profissional, não dá, entendeu? Aí falta tempo para algumas coisas, né? Bom, enfim, então estou retomando. Então nesse vídeo que eu estou retomando a gravação, o que eu quero fazer, né? Eu quero concluir, né, com esse vídeo mais um, provavelmente, o assunto Ori, porque é um assunto muito importante. Nesse último eu vou falar, último vídeo sobre o verso de Fá, e no próximo eu vou dar um fechamento, né, para fazer mais os comentários gerais para as pessoas entenderem, né, tá bom? Então, se você quiser continuar entendendo esse assunto Ori sobre o ponto de vista do que diz em Fá, né, tá certo? Sobre o que diz em Fá, fica aqui que eu vou contar as histórias agora finais que complementam os vídeos, os versos mais importantes de Fá, tá bom? Então, quem quiser fica, senão tem muito vídeo aí, né, vocês estão vendo por aí. Bom, quem ficou, vamos lá, né? Eu não quero enrolar, não tem muita história para contar aqui e eu vou já começar, né? Mas antes disso, eu vou falar um comentário, né? Lembra a todos vocês, olha só. O que eu falo aqui é só em Fá, gente. Inclusive vai ter um vídeo que eu vou falar o que tem escrito, o que está dentro de Fá. O que eu estou fazendo aqui é explicar o que está dentro de Fá. Então eu só falo aqui as coisas que estão em Fá, entendeu? Então assim, se eu estou falando aqui, é o que está em Fá. Claro que vocês vão dizer, mas todo mundo diz a mesma coisa que você. É verdade, todo mundo fala a mesma coisa. Mas aí você tem que ouvir as coisas que eu falo, as referências que eu dou, o que eu cito, para você usar o seu critério, não será o meu, se eu estou certo ou errado. Mas eu estou falando assim, eu estou aqui para explicar em Fá. Se as pessoas têm curiosidade de saber o que tem em Fá, o que é em Fá, o que está escrito, o que tem aqui, quais são as mensagens de Fá, é aqui. Eu só falo o que tem em Fá. Então, quando eu falo das explicações de Ori, eu não vou usar nenhuma outra religião, aí não vou usar, porque lá na Bíblia é assim, não vou fazer não. Do que pese, aqui eu faço religião comparada, né? Eu não ia querer fazer, não passei a fazer, passei a gostar. Aí eu faço religião comparada, então eu explico algumas coisas e vou falar mais vídeos sobre Bíblia, tem muita gente que falou, comentou aí, eu tenho coisa muito interessante para falar. Então eu só queria dizer isso, o que eu falo aqui em Fá. Então são os versos, né? Então nesse caso aqui eu vou falar algumas histórias, alguns versos, não são histórias, são versos, retirados desse livro do Abimbolá, tá certo? Que tem um capítulo só sobre Ori e ele tem um conjunto que o Abimbolá juntou as melhores referências para te dar uma ideia de Ori e dar aquele sentido Ori que eu já expliquei nos vídeos anteriores. Então eu vou falar sobre essas fontes aqui, né? E o que eu estou falando aqui, eu vou explicar a história do verso, eu não vou ler o verso inteiro para vocês, porque os versos são muito longos, tá certo, né? Então, eu não vou ler o verso inteiro para você. Se você quiser ver o verso inteiro, eu acho que esse livro já tem, até em português, você consulte o verso. Tem um capítulo aqui que você pode ler o verso, aquela coisa poética de Urubá. Depois eu vou comentar por que são versos, né? Isso faz parte de outras explicações. Então, eu estou falando só isso, gente. Olha só, eu falo o que está em Fá, né? E aquela história, todo mundo diz a mesma coisa que você, é verdade. Use o seu critério, você decida se o que eu estou dizendo é razoável ou não. E eu só digo o seguinte, eu só uso versos que tem fonte Urubá, a tradução para inglês, eu traduzo, tá certo? Às vezes eu pego o próprio Urubá e traduzo, entendeu? Que eu já peguei, e eu não uso Pataqui, então eu não uso histórias inventadas. Pataqui são histórias inventadas, então essa é a minha fonte, tá bom? Então eu estou falando de Ori para isso. E por que eu falo isso? Porque tem muito brasileiro, tem alguns brasileiros que já escreveram sobre Ori, não são muitos não. Tem alguns que têm uns livros conhecidos aí que o pessoal se admira. Mas às vezes são pessoas que não sabem, às vezes nem inglês e nem urubá. Então eu não sei como é que eles descobriram aquelas coisas todas ali, né? Tá certo? Porque, cara, se você não conseguir
entender Urubá, traduzir e ler, e você não conseguir fazer a mesma coisa, no mínimo a tradução em inglês daquilo ali, ou, né, assim, você está meio enrolado, né? Por que eu estou falando inglês? Porque os nigerianos falam muito inglês, então eles fazem muita tradução lá, tem muito mais fontes. Ah, eu tenho espanhol, olha, se você tem espanhol é porque alguém pegou a tradução em inglês e jogou para o espanhol, tá? Então você já teve uma segunda parte de conversão, geralmente direto é sempre Urubá em inglês, tá bom? Beleza, então vamos começar. Vamos lá. O verso mais importante que eu considero de Ori que tem é o verso do Ogundá, o que eu fiz 2 vídeos, né? Um que eu falei sobre a história, e depois eu falei interpretações e análises, eu fiz teologia, né? Que é fazer, né? Que uma parte é você ler o texto, fonte, né? E a outra é você usar o texto fonte, você fazer interpretações e análises sobre isso aí. Isso é criar teologia. Então eu fiz teologia no segundo, e no primeiro só minhas histórias para vocês entenderem, né? Porque eu estou explicando isso porque tem muita gente, às vezes, que a gente lê um texto em Fá é muito complicado também. No próximo vídeo eu vou falar sobre isso, vocês vão entender. Quando eu falar o que tem dentro de Fá, né? Aguardem o próximo, né? Ou outro, sei lá, vai ser um próximo aí. Então é bem complicado, eu já fiz isso, mas teve às vezes que eu já li uma história para uma pessoa que eu achava para mim era muito claro, e a pessoa bem assim, bem instruída, com superior, aquele negócio todo, a pessoa que está acostumada a ler, né, ter que interpretar, que tem que virar com aquilo, cara, ela falou assim, eu não entendi nada. Então é normal, então, assim, a dificuldade de interpretar esses textos, fazer um bom negócio, é normal, tá? Então por isso estou falando. Então a primeira história mais importante que eu vou falar para vocês tá no capítulo, né, de Ogum Dameji, uma história bem conhecida. Eu vou falar o iniciozinho da história, todo mundo vai saber qual é essa história. Eu vou falar ela rapidamente, vou falar o final da história e faço a minha interpretação rapidinha dela para dizer que é um dos versos importantes, né? Então, que ele começa assim? Oromilá disse que entrando Oromilá diz entrando assim na sala e parando na porta, né? Dizendo assim, né? A questão é, quem entre os deuses poderá acompanhar os seus devotos numa jornada de distância sobre os mares sem voltar, né? Essa é a expressão, né? Você vê que é uma frase longuíssima. Em Urubá, olha como é que é a tradução. Urubá é assim, né? Ifamoni, faz a questão. Ifamoni, talotô, alaçã, ba, rokun, ponto. Então essa frasinha curtinha, você vai falar esse monte de coisa, porque você tem que entender o sentido semântico, né? Às vezes ninguém gasta muitas palavras para falar em português as coisas. Então, qual é o sentido aqui? Aquela velha história, né? Quem é que acompanha? Eu vou falar, eu posso estar supondo que as pessoas não sabem isso. Então, a questão que Urumilá traz aí é quem das divindades, quem dos orixás, né? Quem irá, né? Entre os deuses, os orixás, irá acompanhar, poderá acompanhar o devoto, né? Nós seres humanos, né? Que somos os devotos, por todos os mares. O que é os mares? Pela nossa vida até o fim da vida, né? Ou seja, então, essa história do mar, né? Por todo o caminho até o fim do mar, né? Isso está em Orimeji, né? Quando, no verso de Urumilá, quando Urumilá volta a Orum, ele diz que vai para o mar de Olokun, né? Aí ele segue e depois vai encontrar Orum. Essa é uma referência interessante, ele sempre diz o mar, ele vai para o mar. Então, quem poderá acompanhar o devoto nessa jornada, ou seja, na vida dele como um todo, até o fim, não voltará em situação nenhuma, né? Estará junto dessa pessoa do início até o fim dela. Ele faz essa pergunta. Aí ele faz uma pergunta hipotética que começa, tá certo, né? Pelos orixás. Então o primeiro que responde no verso é Xangô. Então Xangô disse não, Xangô respondeu que ele poderia acompanhar o seu devoto nessa jornada de distância através dos mares sem retornar. Xangô, eu faço isso, né? Então ele, Urumilá, perguntou, né? O que você fará se depois de andar uma longa distância, andando, você chegar em Kossô? Kossô, né? Todo mundo sabe a cidade que o Xangô foi rei, né? Kossô. Na casa dos seus pais. E eles, né? Chegar lá, como foi a Faupê, né? Chegou na casa dos pais. Isso é uma referência importante, né? Lembra? Orixá, os versos sempre a questão da família. Você vai para a casa dos pais e encontra, né? Família é um elemento importante. Aí você prepara a Gibegiri, a sopa Gibegiri, né? Que é uma sopa feita com
com feijão fradinho, né? E camarão. E eles prepararam também um pudim de inhame, né? De cará, né? O pudim doce, provavelmente uma caça-doce, né? Um pudim doce. E dá para você também o orobô, né? E um galo, né? Aí o Xangô disse, então depois de eu comer até a minha satisfação, porque ele está na casa dos pais, até onde ele quiser, eu vou retornar para a minha casa, né? Então, o que o Oromilá disse que Xangô não poderia acompanhar, então, o devoto, estava claro que Xangô não poderia acompanhar o devoto até nessa jornada sem retornar, tá certo, né? E porque ele já disse que se acontecesse aquilo ele retornaria, então ele não estaria com aquela determinação de seguir até o fim. Aí o que se segue nos versos, que é um verso bem longo, gente, é um verso bem longo, são 1, 2, 3, 4, 5 páginas, assim, 5 páginas bem miudinhas aqui de versos. O que acontece, né? É padrão dos versos de Fá, vocês têm que se acostumar. Um dia eu explico isso, né? Vou explicar agora. E aí ele vai alterando, tá certo, né? Ele vai alterando as divindades. Então ele vai perguntar por Iá, vai perguntar por Ogum, vai perguntar por Odé, vai perguntar por Oxalá. Então ele vai alterando as divindades e sempre com a mesma sugestão. Se você chegar à sua casa, aí sempre alguma coisa lá que era cara, o Xangô foi comida, para outros são outras coisas, né? Isso fala um pouco dos orixás, né? Então, no Oxalá são outras coisas, ele fala da parafernália, dos elementos de Oxalá. Então, assim, ele vai trocando, né? O Ogum lá, da parte de trabalho dele. Então, ele vai trocando os orixás, sempre trazendo para o orixá alguma coisa assim que ele goste muito, que ele atrai muito. Aí o orixá fala, não. Aí bom, me perdoem. Eu tenho 2 celulares, eu silenciei um, deixei o outro carregando, esqueci de silenciar, nem sabia que alguém ia me ligar essa hora da noite aqui. Mas enfim, já está resolvida a situação. Já botei os 2 em silêncio agora. Então é isso, né? Então sempre a história é muito, muito interessante, porque ela não é sempre comida, ela é sempre assim, é sempre alguma coisa que atrai muito aquela divindade, aquela divindade larga. Então, aí ele vai falando isso, né? Tal. E aí ele disse assim, e a história né? E a história é quem? Aí até que ele vai terminar, até que ele chega, quem é? Bem, chega finalmente, né? E aí onde, quem ele chega? Ori. E então ele finalmente diz assim, né? Então vou ler, esse pedacinho eu vou ter que ler para vocês, que é bem interessante, então, que é a parte mais importante desse verso que está em Ogum Dameji, o capítulo de Ogum Dameji, né? Aí ele diz assim, então, né, faz aquela pergunta, então é Ori, né? É Ori sozinho, só Ori, mais ninguém, que poderá acompanhar o seu devoto até a distante jornada sobre os mares sem voltar, tá? As pessoas dizem que os seus as pessoas dizem que os instrumentos de Fá, né, os instrumentos do Babalô, vão ser jogados na sopeira dele quando aquela pessoa morrer, né? As pessoas dizem que os instrumentos de Xangô serão despachados quando a pessoa morrer. Quando o devoto de Oxalá morre, ele diz que as parafernálias devem ser enterradas com ele. As dicas aqui, né, são enterradas com ele, né? E Oromilá disse, desde que os seres humanos estão morrendo, né, foi sempre Ori que acompanha a pessoa até o final da vida dela. É Ori sozinho, né? Essa característica de repetir os versos sempre faz parte do movimento dos versos de Fá, né? Aí ele fala de novo a frase, faz de novo a frase. Então, aí é uma parte nova aqui, né? Se eu tenho dinheiro, é Ori que me dá esse dinheiro. Meu Ori é você. Se eu tenho filhos na terra, é Ori o qual eu vou agradar, né? Eu vou pedir. E meu Ori é você que vai me dar aquilo ali, né? Todas as coisas boas que eu tenho na terra, é Ori que eu vou pedir, é Ori que vai me dar, tá? E você não deve esquecer, ele diz assim, que você não deve esquecer, né? Que você deve agradar Ori mais rápido que qualquer outra divindade, né? Porque nenhuma divindade abençoa um homem
sem o consentimento de Ori, tá vendo? É aqui que vem essa coisa, né? Que nenhum orixá vai fazer nada por você sem o consentimento de Ori. Tá nesse verso, é nesse verso que surge essa frase, exatamente é só. Nenhuma divindade, nenhum orixá abençoa uma pessoa, né, um ser humano, né, sem o consentimento do seu Ori, né? Ori, eu saúdo você, né? Você que permite as crianças nascerem vivas, ou seja, que evita a morte prematura das crianças. E aqui diz que a pessoa deve agradar o Ori para ter essas coisas. Então, esse é o verso bem conhecido que surgiu essas questões. Então, se você já tem algum conhecimento de Fá, para aqueles que têm conhecimento, esse é o verso que traz essas informações. Está bem documentado aqui, bem explicadozinho os versos, as frasezinhas que estão aqui de Ogundameji, né? Então, para fazer o vídeo, eu vou explicar aqui nesse o que significa isso, essa história toda. Então vamos fazer, né? Então vamos fazer teologia aqui, é justamente analisar os versos sagrados, né? Então, o que ele quer dizer com isso, né? Que a Ori aqui ele deixa bem claro para a gente que é Ori a única divindade pessoal, aquela que somente está ligada a você. Por quê? Porque somente ela está dedicada e ligada diretamente à sua vida, ou seja, a nossa vida que vem junto com o Ori está ligada a ela, não existe separação disso. Isso aí voltando na origem lá da Jalá, a criação do Ori, a designação da divindade pelo Odumare, isso aqui fecha, se complementa e dá uma certificação de que é a interpretação que eu te passei na vez passada é o mesmo daqui. Então, Ori é essa divindade. As outras divindades, elas se preocupam com o ser humano, eu já falei para vocês. O sentido de orixás, eu vou falar isso em outro vídeo mais à frente, falar um pouquinho mais, né? Não é, os orixás não são responsáveis por cuidar da natureza, da vida, dos ventos, do fogo. O orixá não cuida da natureza. Na visão desta religião, através de Fá, na teologia de Fá, quem cuida do mundo, né? Quem cuida da existência, do funcionamento é o Olodumare. O Olodumare sozinho é a natureza, é o mundo, é a existência, é o universo. Isso é Deus. Deus é isso, tá certo? Então, o Deus de Fá, né, descrito em Fá, é o Deus também que Spinoza descreve, né? O mesmo Deus de Spinoza, né? O mesmo Deus de Spinoza, o mesmo Deus dos budistas, talvez o mesmo Deus dos hinduístas, né? Os mesmos deuses lá dos sumérios, é esse, né? Essa coisa do negócio. E aí as emanações dele, né? As emanações são os orixás, eu já falei para vocês, elas existem para quê? Para cuidar dos seres humanos. Mas os orixás, eles cuidam de várias pessoas são ligadas a Xangô. Então, o orixá não poderia seguir a existência da pessoa até o fim dela, porque ela teria que voltar, porque tem outras pessoas. Então, aqui caracteriza assim, os orixás são essa coisa que compartilha, estão ali disponíveis para cuidar de você. Ao sentido, Xangô, não, deixa, eu cuidarei do meu devoto. Então, existe à disposição. O Oiá, não, eu cuidarei do meu devoto. Oxalá, eu cuidarei. Odé, Oxumaré, todo mundo, eu cuidarei do meu devoto. Mas ele tem outras obrigações, ele tem outras coisas. Uma vez que ele tenha realizado aquilo e está dando tudo certo, você pode entender, uma vez que já esteja lá atendido na coisa dele, tem outros atrativos a fazer que vão desviá-lo dessa missão. E já Ori não tem nada mais para fazer, não tem ninguém mais para cuidar que não seja a pessoa que ele está ligado. Então Ori é essa ali. E aí ele dá bem claro a você, ó, tudo que você recebe com as bênçãos de seu Ori. Isso você tem que tomar uma relativização, por quê? Porque eu já expliquei também que tem que juntar as duas coisas, é isso mesmo. Mas lembra que o Ori é responsável pela sua vida no sentido de te ligar com o seu destino. Lembra? Aí, mas é porque... gente, tudo é muito subjetivo. O seu rumo até o fim. Então, o Ori está ali para guiá-lo nesse rumo até o fim, né? Sobre os mares até o seu fim da vida. Por quê? Porque eu já expliquei para vocês que dentro de Fá, a gente não encontra nos versos, eu não encontro nos versos que descreve Ori vindo aqui, intervindo pelas pessoas. Eu vejo assim, baseado na situação que as pessoas passaram, você tem lá, você faz oferendas ao seu Ori, para lhe dar orientação e lhe ajudar. Então assim, o Ori é aquele intermediário seu que está lá no Orum para mobilizar, atrair essas bênçãos que você vai dar. Então ele atrai, baseado no quê? Não no seu
Iuá, né? Aí você tem que juntar outros elementos, não dá para falar só disso aqui, né? Esse é o problema de muita gente que fala dessa religião de teologia, e olha só esse ponto aqui, não, tem que juntar o ponto inteiro, baseado no seu Iuá, no seu bom caráter, porque tudo nessa religião está ligado ao bom caráter. Já falei em outras coisas. Se você não tiver bom caráter, você não é ninguém. Se você não for uma pessoa útil para a sua comunidade, você não é ninguém. Então, baseado no seu merecimento ao Olodumare e baseado na sua intervenção de Ori, que diz o seguinte: sim, essa pessoa está no caminho certo, vou atrair as bênçãos porque essa pessoa está no caminho certo dela. Então, você tem que juntar essas informações para fazer uma interpretação combinada, tá? E é isso que tá. Então, tudo que você recebe, se agradece, Ori, mas Ori é o grande orientador de relação ao seu rumo. Essa, estou fazendo uma interpretação aqui, tá certo? Então, essa é uma história. Agora, tem uma outra história bem interessante que eu vou falar, que está no do Osameji, tá certo? Vai complementar o que eu estou falando aqui. Tudo bem. Então, mas antes de falar do Osameji, só para referenciar aqui no caminho aqui, existem dois versos, um de Oshemeji, que ele fala que se você quer esposa, você quer dinheiro, aqui é muito característico isso. Quando você quer as suas bênçãos da vida, as boas coisas, aí ele fala dinheiro, esposas, filhos, sucesso, é a Ori que você vai pedir. Então foi por essa interpretação, por esse verso de Oshemeji e os outros chamados, foi que a Bimbolá fala: olha, gente, o Ori está ligado ao seu rumo, seguir o seu rumo na vida e a prosperidade que você encontra na Terra, a facilidade para você ter essa prosperidade, né? Assim, ele não substitui a questão da intervenção, da orientação de Orixá. Ele foi muito, porque tem gente que quando as pessoas querem olhar Ori só, vendo esse Odu que eu acabei de falar aqui, né, do Ogunda Meji, não, então Ori é tudo, eu não preciso fazer mais nada, né? Tá cheio de bobalhão aqui no Brasil, esses que escrevem em português, um monte de bobalhão, não, tudo é Ori é tudo, eu sou Ori, não tem essas coisas. Gente, não tem nada de errado, claro que é, só que não é só isso. Você não pode olhar a teologia, você pode olhar as coisas sob um ponto de vista. Tudo é Ori é tudo, não sei o que, isso aí é só marketing. A pessoa não entendeu a teologia de verdade. Ele pegou aquele ponto, aquele pedaço da teologia, achou legal, vão falar que tudo é Ori, mas não é essa a verdade, não é isso que está em Fá, não é isso que não está na teologia. Não, nada substitui os orixás, nada substitui a nossa ligação com ele, nada substitui a intervenção que eles fazem na nossa vida. O Ori, sim, que está nos versos, né, como a Bimbolá destacou, ele primeiro gerou um pouquinho de reação quando ele falou isso aqui no Brasil, depois eu prestei atenção mais e fui procurar os versos, e aí achei, ele está ligado a isso, você obter as suas coisas boas na vida, então obter as coisas, e você tem que ver que naquele verso, o Biogundá Alfaupé, na última parte do verso, ele diz isso, que os outros dois que não tinham feito, tinham pego um bom Ori, eles tinham muita dificuldade para conseguir as coisas, já o Alfaupé, ele conseguia tudo da facilidade, lembra? Então, assim, junta as coisas, olha o que está escrito naquele verso, olha o que está escrito nesse verso, olha o que está escrito nesse verso de Oshemeji, exatamente a mesma coisa. Aí tem um outro verso aqui, que está no Turopom Meji, a mesma coisa, certo? Assim, fala do suporte, né? Que você, quando você precisa de filhos, não sei o quê, até quando você precisa de filhos, você vai pedir ao seu Ori, quando você precisa que seus filhos nasçam protegidos, que não tenham morte prematura, você vai pedir ao seu Ori. Então tem esses dois versos que ele lê a seguir, né? Que é o Oshemeji e o Turopom Meji, né? Que ele lê, que tira desses dois, que caracterizam esta coisa, tá certo, né? Da proteção de Ori para a nossa vida. E esse verso, né, então, no Oshemeji, essa coisa do você pede ao Ori e você vai obter essas coisas boas, esposa, filhos, dinheiro, esposa e filhos, é nessa ordem, né, que você obtém lá. Mas esse de Turopom Meji é muito interessante. Por que o Abimbolá colocou aqui, né? Porque a pessoa vai, o que acontece? Uma pessoa que vai ao Olodumare para reclamar de Orumilá. Assim, porque né, o Ifá foi feito, que o Ifá foi feito por Orumilá. Por quê? Porque um dos devotos de Orumilá tinha ido ao Olodumare reclamar que, apesar de tudo, ele não estava conseguindo as coisas que ele estava pedindo para Orumilá. Ifá não estava lhe dando as coisas que ele está pedindo, né? Olha só, várias interpretações, né? Várias análises aqui pode fazer. A pessoa pedia, e o Orumilá diz o seguinte, que olha, ele todos os esforços, tudo que o poder dele poderiam fazer, ele fez. Então, ou seja, tudo aquilo que estava ao alcance dele fazer.
mas que ele disse que mais o destino escolhido pelo devoto, né, fez esses esforços infrutíferos, né? Ou seja, então, aí quando ele falou isso, o Olodumare encerrou, acabou, o assunto, a reclamação acabou, ele passou a dar razão, o Olodumare pronunciou seu julgamento, nada podia ser feito, ou seja, olha a posição de Orunmila, né? A pessoa reclama, está fazendo os ebós aqui, eles não estão dando certo, vai falar uma vez, 2 vezes, 3 vezes, devoto, cansei de ir, Olodumare, olha só, não está dando, o cara não está fazendo nada, não me atende. E Orunmila disse, não sou eu faço o que os meus poderes permitem, mas você, para a sua vida, escolheu um outro destino, e esse destino que você escolheu para você mesmo, faz com que todos esses meus esforços não consigam dar certo para você. Entendeu? Então, assim, o sucesso da gente aqui, ou seja, a própria capacidade que o Babalaô tem para poder ajudar uma pessoa, depende. A gente não tem poder absoluto nem o Olodumare. O Babalaô, já falei para vocês que o Babalaô é severino, é carregador de carrinho de mão, né? Ninguém acredita. Mas a gente vai lá, o que seja, o que manda a facilidade e a dificuldade para você ter coisa é o destino. Então, se você escolheu alguma coisa e esse destino não está em consonância com aquele destino que você trouxe, e você faz o esforço, nada que eu estou fazendo aqui está dando certo. Aqui a ensinação é o seguinte, você deve chegar, se alinhar com o Senhor, porque você está querendo fazer esforço no sentido, o Senhor não está permitindo. Essa é uma outra interpretação que você fala. Tem algumas interpretações, né, teológicas que você pode fazer daqui. Essa é uma importante, tá certo? E a outra que eu queria falar de Osameji, que é uma interpretação muito importante para vocês entenderem. No capítulo Osameji, inclusive eu já citei em outros vídeos sobre essa mesma coisa de Osameji, né? Que diz o seguinte, que se o destino de todos os homens fosse ser enterrados em caixões de árvore de Iroko, iria faltar Iroko na floresta. Essa é a expressão, né, de Yorubá, né? Biobá, Shepe, Bobo, Uri, Bobo, Niosum, Possi. Iroko, Bobo, Ibati, Tan, Nigbo. Tá, o que ele está falando nessa história aqui? Aí tem depressão, porque é o seguinte, só pessoas ricas conseguem, o Iroko é uma árvore muito grande, muito frondosa, né? Lá, e importante, mas ela não é em todo lugar. Então, só pessoas que têm muito dinheiro, muitas posses, que conseguem ser enterradas em caixões feitos com essa madeira. As outras pessoas, elas são enroladas, ou enterradas em pé lá, ou enterradas, não sei se é em pé não, enterradas não lembro mais, enterradas nas casas dela, ou colocadas lá no próprio tronco do Iroko, mas sem aquele negócio. Então, só pessoas que têm muito dinheiro, muitas posses, que conseguem ter um caixão de Iroko para serem enterradas, tá? E se todo mundo tivesse posses, iria faltar, ia acabar os Iroko da floresta. Isso é o seguinte, né? A explicação daqui é o seguinte, que quando a gente vem, né? Quando a gente vem da... Espera só um pouquinho. Então esse verso diz o seguinte, que nem todos os homens foram destinados a serem ricos ou serem enterrados em caixões de Iroko, né? Então aqui Ifá foi feito, né, para o batalhador, aquele que briga, né, que quando ele estava vindo do Orun para Oê, né, ele disse que todos nós somos os batalhadores, nós viemos aqui para batalhar, ou para atingir o melhor que a gente pode, né, e aquele e os que vieram do Orun para Oê, que escolheram lá um bom destino, não são muitos, que nós somos somente os batalhadores, que a gente vem aqui de fato para batalhar e lutar nesse mundo, que a vida é uma vida de batalha, que a opção preferencial de todo mundo é essa de lutar e conquistar, tá? Que são poucos aqueles que vieram, não quero conquistar, eu quero ter as coisas boas. Esses são muito poucos que vieram com esse destino escolhido ou destino merecido. Que aí eu tenho que amarrar com outro capítulo, né? Outro Ameji, ou Yokumeji, onde você tem essa informação da pessoa que merece, o Eku, que ele veio com esse destino pronto. Você está entendendo? Mas então, isso é uma má notícia para vocês. É o que está falando de Osameji, né? É o segredo de Osameji, o segredo de Ori. Nem todo mundo nasceu para ser milionário, para ser rico, para ser próspero. Nós nascemos de verdade. O nosso destino preferencial é ser os batalhadores, brigadores. Nós estamos aqui para
batalhar pela nossa vida. E o último que eu quero destacar aqui, o comentário que também por acaso está em Uturopomeji, porque esse realmente é de Uturopomeji, né? Apesar de que isso também aparece em Ireté-Meji, mas tem que aparecer em Ireté, né? Porque o Uturopom e Ireté, eles são os que fecham a sombra, né? Um é a sombra do outro, no Uturopom e Ireté. E nesse caso está em Uturopom, que é o aspecto, que vem por esse aspecto de sombra dele, né? Que é o caso de que nem sempre, porque como é que eu posso dizer para vocês? Não vou ler o verso aqui não, que não precisa. Que é uma frase simples. Que não basta você ter um bom ori, né? Não basta você ter boas ideias, boas intenções, boa pressão. Que além de um bom ori, você precisa ter boas pernas. Que a pessoa sem boas pernas, ela vai ter ideias, vai ter vontades, vai ter planos e não vai ter capacidade para executar. Eu diria até mais o seguinte, eu já vi verso também, ó, que você tem que ter boas mãos, mas as pernas são mais importantes, é o que mais aparece, né? As pernas aparecem em Ireté-Meji, aparecem em Uturopomeji. Sem boas pernas você não vai fazer boas mãos, então não basta você ter escolhido um destino abençoado se você não vier com a capacidade de execução, e essa execução depende de pernas, mãos e às vezes ajuda das pessoas que estão em volta. Então, isso hoje eu não estou bem. O último dia da virose, né? Com aquela tosse seca. Mas vamos lá, vamos terminar só. Então, para encerrar, acabou. Essas são as histórias que eu queria ler para vocês. Era só para vocês verem o seguinte: o que tem de ori em Fá é isso. Essas são as extrações da Bíblia, que são as melhores. Tem outras histórias que complementam, aparecem, não sei o que. Olha só, esses aqui são os que trazem mau significado. Para você entender o significado do que é ori, parará, você tem que se aprofundar nesses versos. E aí você tem que ler os versos, analisar, entender e amarrar com o resto, porque também não adianta, vou falar o que eu já falei, não gosto de ficar repetindo, não gosto de ficar repetindo. Não adianta você pegar ori, eu vou ler ori. Olha só, se você não amarrar este tema com os outros temas todos que tem em volta aqui, você não vai chegar a lugar nenhum. Você vai falar bobagem, que é o que muita gente escreve aí, né? Estou falando que eu vou voltar a fazer as resenhas de livros. Uma pessoa que me pediu, eu vou fazer agora, só porque eu quero fazer resenhas. Eu estou fazendo indicações, eu quero fazer resenhas. São comentários um pouco mais profundos, né? Mais críticos ou mais detalhados, né? Mais comentários maiores. Mas você chegar ao ponto, você tem que ver o conjunto. Por isso que tem muita gente que escreve, isso que é muita bobagem, porque o cara só olha lá. E aí, qual o problema que eu estou falando disso? Só para criticar a pessoa? Não. Porque se você pegar e olhar aquele tema só sobre esse ponto, você não vai entender nada. Caraca, é só isso aqui. Você não é só isso aqui, tem muito mais coisa. Você não tem que amarrar esta ponta, esta ponta, essa ponta. Seria tudo muito simples se fosse só essa historinha de ori, que você faz seu ori, ele vai dar tudo para você. Não é bem isso. Existe toda a questão de investimento, acompanhamento que você vê. Tem todo um contexto em volta, que é o que suporta essas coisas acontecerem. Isso é mais um elemento nisso. Tá certo? Muito bem, era este vídeo. Espero que tenha sido útil. Esse vídeo eu acho que, não encerra não, porque eu vou fazer mais um vídeo. Mas agora, o que eu ia falar sobre o ori, na verdade sim, o que eu ia falar sobre o ori é isso. Eu já fiz vários vídeos sobre o ori. O que eu tenho planejado, eu vou refazer um vídeo sobre Boori, sobre o processo de Boori. Tem muita gente que reclamou que eu falei muito rápido, e é verdade, eu falei rápido pra caraca, eu queria fazer um vídeo curto e falei muito longo, muito rápido. Então tem gente que diz que está ininteligível. Assim, de novo, estou dando razão, eu vou tentar refazer eles para ficar melhor, tá certo, né? Para ficar mais claro as coisas lá, tá bom? Sempre no intuito de trazer informação, né? Lembra isso, eu trago informação, é você que decide o que é bom, o que é ruim, se aquilo interessa ou não, tá bom? Um abraço a todos.